641. O escrivão ou secretário do tribunal dará recibo da petição à parte, e no prazo máximo de 5 dias, no caso de recurso no sentido estrito, ou de 60 dias, no caso de recurso extraordinário, fará a entrega da carta, devidamente conferida e concertada. Artigo 642. O escrivão ou secretário do tribunal que se negar a dar recibo ou deixar de entregar, sob qualquer pretexto, o instrumento será suspenso por 30 dias. O juiz ou presidente do Tribunal de Apelação, em face de representação de testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal a de quem revocará os autos, para efeito do julgamento do recurso e imposição da pena. Artigo 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto no artigo 588 a 592. No caso de recurso em sentido estrito, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. Artigo 644. O Tribunal, Câmara ou Turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou se estiver suficientemente instruída, decidirá logo de méritos. Artigo 645. O processo da carta testemunhável, na instância superior, seguirá o processo do recurso denegado. Artigo 646. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Capítulo 10. Do habeas corpus e seu processo. Artigo 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Artigo 648. A coação considerar-se-á ilegal. Inciso 1. Quando não houver justa causa. Inciso 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. Inciso 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Inciso 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Inciso 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autorize. Inciso 6. Quando o processo for manifestadamente nulo. Inciso 7. Quando extinta a punibilidade. Artigo 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites de sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. Artigo 650. Competirá conhecer originariamente do pedido de habeas corpus. Inciso 1. Ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no artigo 101, inciso 1, a linha G da Constituição. Inciso 2. Aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios e ao prefeito do Distrito Federal, e a seus secretários ou aos chefes de polícia. Parágrafo 1º. A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Parágrafo 2º. Não cabe habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados os omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais,
salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal. Artigo 651. A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Artigo 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. Artigo 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude do habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Artigo 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Parágrafo 1º. A petição de habeas corpus conterá: alínea A, o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. Alínea B, a declaração da espécie de constrangimento, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. Alínea C, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Parágrafo 2º. Aos juízes e aos tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando, no curso do processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Artigo 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão ou oficial de justiça, ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e a apresentação do paciente ou a sua soltura, será multado na quantia de R$ 200.000 a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas. Artigo 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário, e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado, em dia e hora que designar. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo. Artigo 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará a sua apresentação, salvo: inciso 1. Grave enfermidade do paciente. Inciso 2. Não estar ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção. Inciso 3. Se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal. Parágrafo único. O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença. Artigo 658. O detentor declarará
a ordem de quem o paciente estiver preso. Artigo 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido,